Olá, futuros programadores, daqui é o Osvaldo e bem-vindos então à nossa aula 8, tabelas de duas dimensões ou matrizes do nosso módulo 1, lógica de programação, algoritmo, do nosso curso de programação. Nas aulas passadas, a gente falou sobre matrizes, a gente falou sobre tabelas de uma dimensão ou vetores, ok? Então nessa aula, a gente vai ver sobre tabelas de duas dimensões. A gente vai começar por definir que são tabelas de duas dimensões. Vai ver como declarar uma tabela de duas dimensões. Nessa aula você também vai aprender como aceder os elementos de uma tabela de duas dimensões, como afetar uma tabela de duas dimensões e por último você vai ver como mostrar os elementos de uma tabela de duas dimensões. Então, tudo que vimos sobre tabela de uma dimensão, vamos ver agora sob forma de tabela de duas dimensões, ok? Introdução, ok. Lembram-se da definição de uma tabela em programação, ok? Definimos isso na aula passada, ok? No vídeo 6, ok? Dissemos o seguinte, em programação uma tabela é apenas uma estrutura de dado, ok? Usada para organizar várias informações relacionadas uma com a outra. Se lembra? Eu dei o exemplo, por exemplo, quando se quisermos armazenar números das camisolas dos 11 jogadores de futebol de uma equipa, ok? Ou os nomes dos 11 jogadores da mesma equipa, ok? São várias variáveis, ou seja, vários elementos, ok? Organizados numa só variável, ok? Elementos que têm a ver um com o outro, ok? Elementos relacionados. Por exemplo, se quiséssemos armazenar numa só variável os números das camisolas dos 11 jogadores de futebol de uma equipa ou os nomes dos 11 jogadores da mesma equipa, seria mais fácil se essa variável fosse do tipo tabela, tabela de inteiro ou tabela de caráter. Exemplo, vamos ver, no caso se quiséssemos organizar numa só variável 11 elementos, ou os 11 números de uma equipa de futebol, 1, 2, 3, 4, depois aqui até 11, ou então os nomes, ok? Também temos aqui nomes, Marito, Bodunha, Mendonça, Paulo Silva, Cetra, Aquá, até Cacharamba, ok? São os nomes dos craques antigos da seleção de Angola, ok? Então, se quiséssemos organizar numa só variável, fazíamos isso. Em vez de criarmos, aqui nesse caso, 11 variáveis e depois afetar esses 11 elementos nas 11 variáveis, no caso dos números, depois outras 11 variáveis e afetar esses 11 elementos no caso dos nomes. Então, a gente cria apenas uma variável, que é uma tabela, ok? E introduz todos esses elementos, ok? Aqui também uma única tabela de 11 compartimentos e introduz todos esses elementos, ok? Ok. Agora, antes de passar para isso, gostaria também de recapitular que a semelhança da receita de culinária, a gente comparou a tabela como sendo aqueles recipientes dos refeitórios, com vários compartimentos, em que num compartimento a gente metia o fungo, ou no outro arroz, ninguém come fungo do arroz, o fungo, no outro a carne, no outro compartimento, sei lá, o molho, ok? É apenas um prato, apenas uma variável, um recipiente, mas com vários compartimentos, ok? Assim é a tabela. Então, isso a gente aprendeu na aula passada, ok? Agora, para tabelas de duas dimensões. Agora, vamos imaginar que queiramos armazenar as duas informações numa mesma variável, a fim de sabermos o número da camisola e o nome do jogador, ok? Vamos imaginar que a gente quer armazenar os nomes e os números dos jogadores apenas numa variável, ok? Que é para ter referência, por exemplo, para o número 1, a gente vai saber que é o Marito, para o número 2, vai saber que é o Bodunha, para o 14, o Mendonça, assim em diante, ok? Como fazer isso? Então, para facilitar, existem as tabelas de duas dimensões, ok? As tabelas de duas dimensões aumentam, vamos dizer, a complexidade das tabelas, o número de compartimentos das tabelas e também aumenta a organização. A gente pode, numa mesma tabela,
meter, vamos dizer, dados relacionados e fazer correspondência. Por exemplo, aqui temos os números e os nomes, ok? Se olharmos bem, vamos ver que uma tabela de 2 dimensões é uma união de 2 ou mais tabelas de uma dimensão, né? Vamos ver, né? Por exemplo, aqui nós temos a tabela de uma dimensão, números de jogadores, né, de camisola de jogadores, e na outra os nomes. Unimos essas 2 tabelas de uma dimensão, ok? E deu-nos uma tabela de 2 dimensões, ok? Onde o número de linhas I é o tamanho das tabelas, ok? Então aqui o número de linhas I, esse número de linhas, tabela do número de jogadores, né? Aqui é o tamanho das tabelas. E o número de colunas J é a quantidade de tabela. E J já a quantidade de tabela. Temos umas, 2, não. O contrário. Olhando bem, né, uma tabela de 2 dimensões é uma união de 2 ou mais tabelas de uma dimensão, ok? Vamos ver aqui, né? Aqui nós temos a tabela de uma dimensão, né? Números de camisola de jogadores, ok? E outra tabela de uma dimensão que é o nomes, né, de camisolas de jogadores, ok? Então a gente uniu essas 2 tabelas e deu uma tabela de 2 dimensões, ok? Onde, né, o número de linha I, aqui o número de linhas, umas, 2 linhas, é a quantidade de tabelas, são 2 tabelas, né? Uma linha, 2 linhas. E depois o número de colunas J é o tamanho das tabelas, ok? Tem uma tabela J, número de colunas, 1, 2, 3, até 11, ok? 11 elementos, então esse é o tamanho das tabelas. Exato? Correto? Ok. Então, como podemos ver aqui, né? O número de linhas, né? E ou quantidade de tabelas, ou ainda o índice de linhas, ok? 1, 2. Depois aqui o número de colunas, né? Tamanho das tabelas, né? De 1 a 11. Desculpem aí, esse 10 é 11, ok? Ou então o índice de colunas, ok? Vou retificar isso no PDF. Mais uma vez, Hugo, não esqueça de me fazer lembrar caso eu tiver esquecido, ok? Ok? Índice de colunas. Ok. Então vamos ver agora como declarar uma tabela de 2 dimensões. É quase a mesma coisa para quando aprendemos a declarar uma tabela de uma dimensão, ok? Vamos escrever o nome da tabela, a palavra tabela de, né, de inteiro, de caráter, depois o tipo de variável, né? E depois então aqui, em vez de metermos 1, 2 pontos, o tamanho, a gente mete entre parênteses retos, mete o número de linhas e o número de colunas. Capixa? Ok? Vamos ver um exemplo então, ou vários exemplos. Tab 1, tabela de inteiro, né, de 3 linhas e 4 colunas. Ok? E 5 colunas, perdão. Tab 2, tabela de real, 4 linhas, 4 colunas. Ok? Depois, tab 3, tabela de caráter, 6 linhas e 5 colunas. Ok? Ok. Vamos tentar agora ver como aceder aos elementos de uma tabela de 2 dimensões. Mesma coisa. Né? A gente viu para a tabela de uma dimensão, quando criamos uma tabela, né? A gente, né, tipo assim, palanca negra, 2 pontos, tabela de inteiro, 2 linhas e 11 colunas. A gente está, na verdade, a definir uma tabela, né, de 2 vezes 2 compartimentos. Ok? São 2 vezes 2, 2 compartimentos indexados, né, de 1, né, de primeira linha, primeira coluna, a segunda linha, a 11ª coluna, ok? Aqui, como podemos ver graficamente, aqui é o compartimento 1, 1, 1, 2, 1, 3, até 1, 11, na mesma linha. Depois, na linha a seguir, né, na segunda linha, 2, 1, 2, 3, até 2, 11, ok? Então, para aceder um compartimento, né, um elemento de uma tabela, 2 dimensões, a gente vai então fazer, né, vai meter o nome da coluna, entre parênteses retos, o índice da linha e o índice da coluna, como fazíamos na tabela de uma dimensão.
apenas metíamos o índice, ok? Aqui metemos dois índices, ok? O índice da linha e o índice da coluna. Por exemplo, aqui queremos aceder, né, ao elemento ou compartimento, o compartimento, desculpa, na segunda linha e na quarta coluna, que é aqui, ok? 2, 4, segunda linha e quarta coluna. Ok. Agora vamos ver como fazer a afetação de uma tabela de duas dimensões. É a mesma coisa para a tabela de uma dimensão. Ok? A gente vai dizer o nome da tabela, vai dar as coordenadas do compartimento e com o símbolo da afetação a gente vai meter o valor. Ok? Esse entre aspas quer dizer que isso é um caráter. Ok? Se fosse um número, a gente podia meter sem aspas. Ok? Isso quer dizer que no compartimento da primeira linha e sexta coluna da tabela palanca negra, a gente vai afetar o valor 10. Ok? Na tabela, no compartimento, né, da tabela palanca negra, nesse caso, na segunda linha, na sexta coluna, a gente vai afetar, vai meter o valor aqua. Ok? No final, então, teremos isso. Aqua, né, na primeira linha, sexta coluna, não, desculpa, 10 na primeira linha, sexta coluna e aqua na segunda linha, sexta coluna. Ok? Agora, uma outra maneira de fazer a afetação, né, consiste em afetar todos os elementos da coluna ou vários compartimentos da coluna usando uma instrução iterativa ou uma instrução repetitiva, ok? Mais ou menos assim, esse é um exemplo. Elemento, né? Vamos ter uma variável elemento, pode ser uma variável qualquer, ok? Recebe 1, né? Depois a gente faz uma contagem. A gente vamos então percorrer a tabela, ok? Para a tabela de uma dimensão, a gente só tinha um contador que é o I, que contava o índice, né? O índice da coluna ou da tabela. Agora aqui para a tabela de duas dimensões a gente vai ter dois contadores, né? Um contador para percorrer as linhas e o outro para percorrer as colunas, ok? Então I, né, indo de 1 a 2, ok? O I vai contar as colunas, as linhas, lembram-se? São duas linhas, como vimos na tabela passada, ok? E o J vai contar vai percorrer as colunas, tamanho da tabela, que vai de 1 a 11, ok? Fazer T de I, J vai receber elemento, ok? O elemento é 1, ok? Quando o T de I e T de IJ forem 1, né? 1 vai receber o elemento é 1. Depois elemento recebe elemento mais 1. A gente viu em tabelas de uma dimensão, isso diz incrementação. Não, em tabelas não. Nas aulas quando falamos de instruções repetitivas, ok? Isso é um incremento. Elemento recebe elemento mais 1, ok? Quer dizer, o elemento, a primeira vale 1, depois vamos acrescentar mais 1, vai valer 2. Na terceira iteração ou repetição vai valer 3, ok? Na quarta iteração vai valer 4 e assim em diante, ok? Então, cada vez que o elemento vale um valor, a gente vai meter o elemento no compartimento da tabela, ok? Então, aqui estamos a preencher a tabela com números de 1 a 22, ok? Mas automaticamente, ok? Sem fazer manualmente, ok? Ok, no final então teremos 2 até 11 para a primeira linha, 12 até 22 então para a segunda linha. Ok, agora vamos ver como mostrar o conteúdo de uma tabela de duas dimensões. Ok? A semelhança para tabelas de uma dimensão, né? Para mostrar, por exemplo, uma instrução ou uma mensagem no ecrã, a instrução ou a função é escrever entre parênteses, a gente quer mostrar, ok? E já sabemos também que para aceder no compartimento da tabela, usamos o nome da tabela seguido, né, de parênteses retos do índice da tabela. Nesse caso, o índice da linha e o índice da coluna, ok? Então, para mostrar um elemento no ecrã, a gente faz uma combinação dos dois, né? Vai fazer escrever
fazer o nome da tabela e depois entre parênteses retos, então o índice, né, da linha, índice da coluna, né, do elemento que a gente quer mostrar, do compartimento que a gente quer mostrar. Exemplo, né, temos uma tabela palanca negra, tabela de caráter, 2 linhas e 11 colunas, graficamente mais ou menos assim. Agora, para mostrar o elemento da segunda linha e sexta coluna, a gente faz então função escrever, nome da coluna, nome da tabela, palanca negra, entre parênteses retos, então, segunda linha, vírgula, sexta coluna, ok? Então, vai mostrar o elemento que se encontra nesse compartimento, que é aqua, ok? Segunda linha, sexta coluna, ok? Ok. Agora vamos então mostrar o conteúdo de toda a tabela. Nesse caso, se quiser mostrar o conteúdo de toda a tabela, a semelhança de tabelas de uma dimensão, ok? A gente usa uma estrutura repetitiva, ou uma instrução repetitiva, ok? Mais ou menos da seguinte forma, temos a tabela da palanca negra, tabela de caráter, 2 linhas, 11 colunas. Então, para mostrar todos os elementos da tabela, a gente faz o seguinte, né? Vamos usar a extensão repetitiva D, ok? A gente pode usar qualquer extensão repetitiva, ok? Mas para percorrer facilmente, a gente usa o D, ok? Não? De I recebe 1 a 2, nesse caso I é o índice, vai percorrer o índice das linhas. I de J recebe 1 a 11, J vai percorrer o índice das colunas, ok? Escrever, né, o nome da tabela, palanca negra, de I e J, ok? Fim de. Assim, vamos percorrer toda a tabela e mostrar os seus elementos, ok? Ok, então chegamos ao fim da nossa aula 8, parabéns, ok? Na próxima aula, a gente então vai começar a ver a semelhança das tabelas de uma dimensão. A gente vai aprender os algoritmos básicos para lidar com tabelas de 2 dimensões, que, como vai ver, são a mesma coisa, ok? Os algoritmos são os mesmos, mas apenas vamos subir um pouco de dificuldade, né? Em vez de termos dois contadores, um contador básico, né, como na tabela de uma dimensão, a gente aqui vai ter 2 contadores básicos, ok? Um contador para a linha, que é o I, e o outro contador para colunas, que é o J, ok? E depois, então, a gente vai ver a última aula do primeiro módulo, que é, então, funções e procedimentos, ok? Depois, antes de passarmos para o segundo módulo, a gente vai fazer uma aula de exercícios de recapitulação, né? Então, aproveito já para voltar a pedir, né, ao pessoal que tem exercícios para sugerir, ok? Não hesite, mande por e-mail, ou mande no Facebook, na nossa página do Facebook, ou escreva no comentário mesmo nesse vídeo do YouTube, ok? E depois, então, no módulo 2, a gente vai aprender linguagem de programação Java. Tudo que a gente aprendeu aqui sobre algoritmo, vamos traduzir isso em linguagem de programação Java. E depois, no módulo 3, a gente então vai aplicar tudo isso que aprendeu aqui em como criar aplicativos Android. Ok, então, se gostou do vídeo, não esqueça de dar um like no vídeo, ok? E se tem colegas que estudam informática ou colegas que também querem ou gostariam de aprender a programar, então partilhe com eles esse vídeo, ok? E não esqueça então de nos seguir na rede social, que é Osvaldo Livondeni no Facebook e Osvaldo Livondeni também no Instagram, como mostra na descrição. Pode também se inscrever na nossa lista de curso de programação, ok? O link também está aí embaixo, Pode se inscrever para começar a receber então as aulas diretamente no seu e-mail, ok? Tchau, Código da Poesia.